só ouvir aqui. Ah, tá. Quando eu deixo ele falar. Deixa eu falar alguma coisa. A sua voz. A minha voz. Fica aí, eu vou ficar ali no corredor. Bom dia, tudo bem? Que o Senhor Jesus, Deus, nosso Criador, nos ampare nesse momento. Joana de Anjos, Francisco de Assis, que são lá os mentores da nossa casa, nos ampare. A sua benevolência, caridade e amor eternos. Tá bom a voz? Vocês estão me escutando? O tema sugerido de hoje é um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sabe aquelas coisas na vida da gente que são tão simples que às vezes a gente se complica? É isso. Porque a gente vai falar de algo que a gente já sabe, porque a gente também é espírita. Nós vamos falar das percepções dos espíritos, percepções e sensações. Mas antes disso, eu acho que seria legal a gente se localizar dentro do livro que a gente está falando. Tá bom? Você liga para mim, por favor? Vou abaixar aqui. Aí se eu achar que está todo mundo dormindo, eu levanto, faço desenho. Domingo de manhã. Mauro, vou só te pedir para você ficar sempre um pouquinho mais para cá, para poder as televisões daqui e de lá de baixo te pegarem. Aqui tá bom? Porque senão o pessoal das outras salas Tá. vão ver. Oi, gente. Oi, mãe. Mãe aqui. Oi, mãe. Bom, hoje para esse excesso de energia. Não se preocupe, continua. Não se preocupa, não. Continua. Desculpa. Vai que a gente toma conta. Bom, hoje é um dia muito feliz para nós do Seja Barra. A nossa casa está completando 11 anos e está dando uma festa hoje lá, com uma palestra de Divaldo Franco, que é o cofundador da casa. Então é um dia muito feliz para todos nós, que foi a casa que nos recebeu aí já há 7 anos. E mais do que receber, né? A casa que nos entende. Geralmente a gente fala assim, eu gosto lá porque ela me sinto bem. Geralmente é a casa que nos acolhe, que nos entende, que nos dá guarida. E aqui é assim também, é uma casa que me entende, que entende com certeza todos vocês, as nossas facilidades e dificuldades. Mas vamos ao estudo. Deveria. Você ligou? Tá passando. Tem aquele popular apresentador que fala que ele sabe fazer ao vivo, né? Mas ao vivo tem essas dificuldades também. O meu mouse aqui. Talvez de ajuda, mas... Desculpa, só um segundinho. Desculpa. Bom, então, o tema seria sensações e percepções dos espíritos. Em realidade, isso é um capítulo dentro da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, vamos entender isso. Onde é que ele está no Livro dos Espíritos? Esses aqui são os livros que eu usei como bases para o estudo. Primeira fonte, obviamente, o Livro dos Espíritos, como a colega falou, é a base. Né? Isso aqui, todos nós nos dizemos espíritos. Em algum momento da vida, para a gente dizer que é espírito de verdade, a gente tem que ler esse livro. Tá? 1019 perguntas. 1019 perguntas, muita pergunta. Mas qual de nós aqui não tem tantas perguntas na cabeça, tanta coisa para querer saber? Né? E ele tem esse cuidado de colocar essas perguntas para a gente com a resposta dos espíritos. O outro livro, Técnicas da Mediunidade, tá? Não adianta querer comprar, porque esse livro não é mais editado. Bom, é do Carlos Torres Pastorino, todos vocês conhecem ele, porque é um dos livros mais vendidos no Brasil, não esse, mas o Minutos de Sabedoria. Quem é que não conhece esse livro? Pois é. É uma história complicada, só fofoca. A família dele é toda cristã, ele era padre, ele abandonou
a batina para se tornar um momento um pouquinho mais à frente espírita, e é um grande estudioso. Focou toda a vida dele na questão da mediunidade, depois que ele conheceu o espiritismo. O terceiro livro é o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é um prolongamento da segunda parte do Livro dos Espíritos. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Usei também um livro chamado Roteiro, que é um livro, uma psicografia eu nunca sei a ordem, né? Foi o Chico que psicografou e o Emmanuel. Então é isso, o Espírito se chama Emmanuel e o Chico Xavier que psicografou. E aí, o Livro dos Espíritos, ele é basicamente dividido em 4 partes, tá? A primeira parte fala das causas primárias. Então, nessa parte, a gente vai questionar sobre o que seria Deus. É a pergunta número 1, o que é Deus, né? E ele vai discorrendo sobre a criação do mundo, as causas primárias das coisas. A segunda parte é o mundo espírita ou dos espíritos. A terceira parte são as leis morais, sendo as leis morais aquelas que seriam a base para o Evangelho, segundo o Espiritismo. Também é muito importante. Esse ano que passou eu me propus a cada dia, as leis morais elas vão da questão 612, você vê, já está lá na frente, mais da metade do livro, até a questão 919. E eu me propus a ler uma questão e meditar sobre uma dessas questões cada dia, todo dia uma questão, meditar sobre isso, porque são as leis morais. E a gente vive num mundo em que a moralidade está sempre sendo posta em xeque, os nossos questionamentos, o que a gente é exposto. Então eu me propus a isso, tem sido bem interessante. E a quarta parte são as esperanças e consolações, vai falar do porvir, o que vai acontecer depois, né? Bom, então essa é a divisão básica do Livro dos Espíritos. Para vocês entenderem um pouco melhor, não deu. Esse é um esquema que mostra como as outras obras são 5 obras: Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, nessa ordem de lançamento. Está fora de foco, mas aqui a ideia de que o Livro dos Espíritos ele é a origem de todos esses outros livros. Nesses livros você tem a expansão do conhecimento trazido pela primeira vez no Livro dos Espíritos, em 1857, e logo em seguida, em 1860, ele já em 1857, quando lançou a primeira versão do Livro dos Espíritos, ele disse que esse livro teria um apêndice, seriam adicionadas outras questões. Mas ele viu por bem criar uma segunda edição. Então, a edição que a gente conhece, que a gente estuda, é a segunda edição francesa do Livro dos Espíritos, que passou de 500 e poucas questões para 1019 questões. Tá? Só de curiosidade também, existe uma confusão. As pessoas são 1018, são 1019. Na edição, isso é interessante. Vamos ver. Nessa segunda edição, a primeira vez que foi publicada, foi omitida a questão 1011, estava sem número. Então tinha a 1010, a 1011 ficou sem número, e depois, aí quando se continuou 1011, 1012, aí quando soma tudo dá 1018. Aí quando perceberam esse erro editorial, falaram assim, não, são 1019 questões, são 1018. Aí numeraram a 1011, depois vocês leiam lá, não vou dar o spoiler. E lembrem que ela está na quarta parte, eu estou falando já de esperanças e consolações. Então aqui não dá para ver, mas é o seguinte, é o Livro dos Espíritos, aqui a segunda parte como a base do Livro dos Médiuns, tá? A quarta parte como a base do Céu e o Inferno, a base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo veio da parte terceira, tá? A base para a construção da Gênese, das causas primárias, tá bom? E a introdução e prolegômenos, que só de introdução são 100 páginas e muito legal ali. Você ler e entender bem a introdução já dá um bom conhecimento sobre o que seria a doutrina espírita e se tornou o livro O que é o Espiritismo. E aí, nos interessa, aqui estão os capítulos, vocês verem, aqui está as 5 obras, né? E aqui, os capítulos dessa segunda parte, que é a parte que nos interessa, certo? A gente está falando do quê? Do mundo espírita ou dos espíritos, ou seja, para entender como isso funciona. Esse conhecimento ele foi já um pouco expandido. O Carlos Pastorino, existem vários livros do André Luiz, chamada Série no Mundo Espiritual, que só fala da vida no mundo espiritual. Mas isso pode complicar muito mais a nossa questão,
vamos até aqui porque já é suficiente. Então, esse capítulo bem extenso, a parte segunda, são 11 capítulos, tá? Dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno à vida corporal, da vida corporal à vida espiritual, pluralidade. O que é retorno da vida corporal à vida espiritual? O que é isso? Desencarnação, exatamente. Né? Pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade, vida espírita, tá? Aí continua, o capítulo 7 é retorno à vida corporal, seria a reencarnação, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse aqui, aconselho ler que dá sempre muito ibope, tá? A intervenção dos espíritos no mundo corporal. A ocupação e missão dos espíritos, também da ibope, né? E falando por último dos 3 reinos. Nos interessa o capítulo 6, que é onde estão as questões que vamos estudar hoje, tá? Esse capítulo 6 ele também é extenso. Na verdade, a parte segunda do livro dos Espíritos, ele é o livro dos Espíritos. Então, essa parte segunda que fala do mundo dos Espíritos tem muita relevância, tá? Então, são quase, na edição que eu estudo, são quase 300 páginas só falando da vida espiritual, da vida no mundo espiritual. E aí ele vai falar sobre esses assuntos. Espíritos errantes, capítulo 6, vida espírita. Espíritos errantes. O que é errar? Você sabe o que significa um espírito errante? Ótimo. Mundos transitórios, percepções e sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, escolha das provas, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, mentais e eternas, recordações da existência corporal, comemoração dos mortos funerais. Então vocês vejam que são todos temas que fazem parte da nossa vida, do nosso questionamento, temas que são trazidos a um tipo de conhecimento diferente através do Livro dos Espíritos. E o que nos interessa, as nossas questões estão aqui, ó, item 3 do capítulo 6, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E para complementar, não faz parte do nosso estudo, mas eu sugiro que as pessoas que vocês leiam no final, é um ensaio teórico sobre sensações dos espíritos, tá? Sobre sensações e sofrimentos dos espíritos. Sobre sensações nos espíritos. Isso aqui é um grande resumão para a gente entender bem o que o Kardec quis dizer, tá? Antes da gente entrar nas questões, o que a gente precisa saber, tá? Se a gente voltar um pouquinho na parte primeira, na questão 82, vem uma pergunta fundamental. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Nós, encarnados, temos matéria. O espírito está desencarnado. Ele tem matéria? Não é uma boa pergunta? Tem. Mas não é a matéria como conhecemos, é uma matéria sutil, fluídica, eterizada. Eterizada, porque antigamente o éter era considerado um vapor muito... o éter continua sendo um vapor muito volátil. Então, quando a gente fala assim, substância etérea, é o que é matéria, mas logo se transforma num vapor muito fluídico. Então, os espíritos são constituídos também de matéria. Várias carinhas de gritos. É normal a gente ter essa impressão, por quê? Porque a gente vem de uma história anterior de dualismos. Então, é o corpo que é do corpo e o espírito que é do espírito. Isso foi declarado por Descartes no século XVII. A gente foi obtendo todo o nosso conhecimento científico, filosófico, depois disso, com essa dualidade. E aí é fácil para a gente falar, não, matéria é matéria, espírito é espírito. Então, espírito é imaterial. Mas essa é uma concepção que o Kardec, logo no começo, lá na introdução, já fala que não é isso, tá bom? Então, essa questão da imaterialidade do espírito não é a melhor forma de conceituar um espírito. Os espíritos, assim como nós, somos formados de espírito e matéria. Porém, no caso dos espíritos, é uma matéria mais sutil. E aí a gente vai a uma segunda questão também super importante, a questão 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? O que vocês acham? Sem ver a resposta, gente. Pensa um pouquinho. Além do corpo, esse aqui que vocês estão vendo, do mal, e da alma, que aqui está falando, existe alguma coisa? Existe uma ligação. Quem foi que falou?
Parabéns, é isso aí. Existe algo que precisa ligar esses dois. Por quê? Imaginem algo super sutil tentando se manifestar em algo super grosseiro na matéria. É natural que a gente precise de um intermediário. É igual quando a gente compra um smartphone novo, a gente pega e fica assim, igual um peixe na frente. O que a gente faz com isso? Aí vem o intermediário, quem é? Nossos filhos, sobrinhos, né? Aí ele vem, pô tio, pô vó, pô mãe, é super simples, aí tudo funciona. Então, a gente precisa de um intermediário para ter essa comunicação com o mundo. E esse intermediário se chama? Perispírito. Muito bem. O homem, então, é formado de corpo ou ser material, tá? Da mesma forma que qualquer outro ser material que conhecemos. O exemplo é os animais, porque é um ser animado também, segundo a nossa concepção. Esse é o exemplo que o Kardec dá para ser bem simples. Formado também pela alma, que seria o espírito encarnado num corpo. Então, didaticamente, a gente separa. Espírito seria o espírito constituído só da sua essência espiritual, unida ao perispírito. E um espírito encarnado, ele tem três partes: espírito, perispírito e o corpo. Então, esse princípio intermediário, chamado perispírito, é a substância semimaterial. Ele chama de semimaterial, ou substância sutil, substância eterizada. São vários nomes para a mesma coisa. Por quê? Como a gente não tem um nome específico para isso, e os espíritos sempre alertam isso para a gente, eles dão vários nomes, porque vai depender da nossa vivência e da nossa interpretação. Um desses nomes vai fazer sentido para a gente, tá bom? Bom, outra coisa que a gente precisa saber antes da gente ler as questões. Vocês vejam que é interessante, para a gente estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que ter o quê? Subsídios. A gente tem que ter informações de base para que nós possamos amadurecer o que sabemos através da progressão do conhecimento, certo? Então, às vezes, a gente é chamado para dar uma palestra de uma questão muito complexa, mas se a gente começar do mais simples, Emmanuel já falava isso, a gente precisa aprender no mais simples para ser muito bom no mais complexo, tá? Então, vocês conseguem fazer uma diferença entre sensação e sentimento? O que seria uma sensação? Sensação é do corpo, né? Uma coisa que você percebe através dos sentidos físicos, seu cérebro registra. Isso, a dica. A sensação vem do sensório. E quais são nossos órgãos sensórios? Nossos nervos, que se especializam, e a gente tem vários sensórios. Tem o sensório do tato, da visão, do olfato, da audição, certo? Do paladar, da língua. Esses são nossos 5 sentidos básicos, tá? Porque existem outros, vão até 17. Mas, nesse momento, só existiam 5. Então, a gente vai ficar nos 5. Bom, então, sensação cola sensório. Então, a sensação diz respeito ao ato físico de registrar, perceber. Excelente, tá? E sentir? O que seria sentir? Isso é muito interessante, porque esse conceito aqui, isso aqui é super importante no estudo da psicologia. A diferenciação entre sensação e sentimento. Por quê? Porque quando a gente está muito ansioso, a gente está se sentindo como? O coração está disparado. A pele está, como é que se diz, arrepiada, os cabelos em pé, né? Pronta no grito. Não é isso? Mas algum desses é sensação? Não, são todos sentimentos, são todas vontades, certo? Então, na psicologia isso é super importante entender. Sentimento é a interpretação a partir de. Então, a gente sente e sente através do sensor, do sensório, tá? E o mento é o ato ou efeito de interpretar a sensação. Vamos lá. Exemplo muito simples. O ar-condicionado, para mim, está calor. Para mim, aqui dentro está calor. Para muitas pessoas, está frio. Vocês entenderam a diferença? A temperatura não é a mesma? Por que eu sinto diferente? Vamos lá.
Eu dou uma topada e levanto a minha unha. Olha que legal, eu dei uma topada. Aí, como eu sou bobo, dei uma topada. E a outra, como é que tá? Quebra meu pé, leva para o hospital, emergência, meu Deus do céu, vou morrer, vai sair minha tripa pelo pé. Cada um, segundo as suas experiências, interpreta aquela sensação, dá àquela sensação um valor, quantifica aquilo com a sua experiência. Tá bom? Passando. Então, sensação e sentimento, todo mundo fera? Isso é importantíssimo porque, vou dizer, eu costumo falar assim, lembra o vigiar e orar? Vocês lembram, né? Todo mundo aqui está fera de vigiar e orar? Todo mundo fera? E quando a gente se pega pensando no negócio, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Ele não está vigiando. E aí como é que a gente faz para voltar? Entre oração. Se eu consigo fazer esse discernimento entre sensação e sentimento, eu consigo, de alguma forma, racionalizar, materializar, no sentido de dar um sentido ao que eu estou sentindo. Ou seja, o que o meu sensório está me dando. Sensação de medo. Medo é sensação ou é sentimento? É um sentimento. Por quê? Porque a gente pode sair aqui na rua, enquanto eu estou lá, eu sou aquariano, tá? Aquariano, assim, mundo de como é que é o nome daquela? A média, né? Um mundo maravilhoso, né? E a outra pessoa está do meu lado assim, com medo. Ai, meu Deus, onde é que a gente está andando? Tem uma pessoa atrás da gente. Você viu aquele maluco atravessando? E a gente, passando pela mesma experiência, mas com sentimentos completamente diferentes. Será que a gente conseguiria aproveitar melhor a vida se a gente sentisse de forma diferente? E aí, derivado de sentimento, sensação e sentimento, existe um ouvir e escutar. Vocês conseguem fazer essa diferenciação também? O que seria ouvir? Registro. O ouvir vem do ouvido. Né? E no livro Técnicas de Mediunidade é linda a descrição, porque a gente chega num momento em que não tem mais como explicar. Porque a gente tem. Deixa eu ver se está aqui. Mas eu vou explicar então. Eu botei uma imagem. Ouvir. E escutar. O que é escutar? A interpretação. E essa interpretação pode ser muito cruel. Se a gente está num dia ruim, a gente sabe aquele dia que a gente acorda com o cabelo desse jeito e a gente penteia, mas o cabelo volta, sabe? Que todas as roupas não ficam bem, que a gente olha e tem todas as gordurinhas em volta, que a gente fala assim, meu Deus do céu, com que coragem você ir na rua hoje? Sabe esse dia que a gente assim, poderia ter passado no dia seguinte? Aí você chega vai na cozinha para tomar café. Aí seu marido, sua esposa fala assim, você vai com essa roupa? A gente ouviu, não estava num dia bom. O que a gente vai escutar ali? Crítica. Você só sabe me falar crítica. Você não me dá um elogio. Eu estou aqui me esforçando para sair, para viver, e você acabando comigo, não é assim? Então, ouvir, a gente vai aprender já, que é uma faculdade de perceber o som. Escutar depende da nossa escolha. Bom, até um limite. Tá? E o que seria esse limite? Vocês já perceberam, está uma algazarra e você está conversando com uma pessoa. Vocês já perceberam que se a gente se concentrar, a gente consegue focar só na conversa e a algazarra não faz nenhum sentido? Então, até um determinado limite, a gente consegue limitar o ouvir e só escutar. Só participar naquela direção. Então, a gente consegue direcionar a atenção. Tá? O som. O som é uma onda física, tá? Se propaga. Aqui, o som que a gente ouve está se propagando onde? No ar. O ar também é material, composto do quê? Dos gases que estão na atmosfera. Hidrogênio, oxigênio, gás carbônico, né? Tudo matéria. Eu imprimo uma força nesse ar, começa a vibrar, e aí essa vibração toca o nosso tímpano, que também vibra, com a mesma
frequência da vibração do som que eu emiti. Esse som ele é transformado em sinais elétricos, transportado pelos nossos neurônios até uma parte dessa região aqui, ó, lóbulo temporal, parte posterior aqui, medial posterior do cérebro, onde essa sensação elétrica ela era analógica. Isso aqui é uma sensação analógica. Transformou-se em uma elétrica. E aqui ela vai ser interpretada. O som vai ser interpretado. Mas interpretar não significa qualificado. Quem é que qualifica o som? O espírito. Vocês entenderam? Vamos lá. Eu faço assim. Pi. Esse pi vibrou o meu ouvido. Essa vibração transformou em sinal elétrico. Quando chegou no meu lóbulo temporal posterior, ele vai virar o quê? Um pi, uma interpretação. Eu escuto pi, tá? Agora, esse pi pode ser irritante, pode ser chato, pode ser agradável, pode ser o pi que me acorda. E essa qualidade que eu estou atribuindo ao pi é do espírito, tá bom? Então, a qualidade que a gente atribui, o que a gente escuta, é de quem? É do mundo? É do corpo? É do rádio que só dá notícia ruim? É de quem? É do espírito. É nosso. Tá? Então, se eu estou olhando para o mundo e só estou vendo má informação no mundo, só estou vendo, enfim, essas coisas que a gente vê com muita facilidade, quem é que está direcionando a atenção para perceber aquilo? Nosso espírito. E por que a gente faz isso com muita facilidade? Por que é muito difícil para a gente focar a nossa atenção para coisa boa, para algo bom? Ou melhor, entender que aquilo ali é algo que está acontecendo, mas que é temporário. Porque tenham certeza, isso está lá no pensamento seguinte, que é o ensaio sobre as sensações. Toda dor física é passageira. Toda dor física é passageira. E o que perpetua a dor? A nossa lembrança, nossa interpretação, nosso pensamento. Tá? Vamos lá. Vocês estão vendo como é um assunto simples? Me pediram para falar de audição e de som. Mas para a gente ouvir, a gente precisa perceber. Se a gente percebe, somos racionais, a gente interpreta. E o que a gente vem interpretando do mundo? Aqui está o ouvido, né? Também precisamos saber. Então, o som entrando pela orelha, esse aqui é o ouvido externo, aqui é o tímpano, aqui são os círculos. Lembra da aula de ciências, do martelo, estribo? Então, essa galera está aqui. Isso vibra, tá? Essa vibração aqui vibra, aqui eles ficam. Essa vibraçãozinha transforma essa sensação numa sensação elétrica que vai para essa região do caracol chamada cóclea. A cóclea é um conjunto de neurônios e vai. É como se fosse um alto-falante, vai ampliar aquele sinal e vai mandar para o cérebro. E aí o cérebro continua o negócio. Tá? Aí vem, agora, questão 249. Então a pergunta é, o espírito percebe os sons? O que vocês acham? O espírito é feito de matéria, a gente concordou, não a nossa matéria que a gente conhece, semimatéria ou matéria sutil. Se ele é feito de matéria sutil, ele vai vibrar também, da mesma forma que o nosso tímpano vibra, certo? Só que no espírito, a gente vê um ouvido formado? Existe no espírito um ouvido formado? No espírito, lembra? Espírito, perispírito, corpo. No espírito tem um ouvido formado? Não. No espírito não. No perispírito tem um ouvido formado? Sim, não, talvez, quem sabe? Sabe qual é a resposta? Depende. Sabe por quê? Porque à medida que a matéria, que a gente se sutiliza, à medida que a gente o espírito depura, ele vai se tornando cada vez menos físico.
Então, cada vez menos é necessário são necessárias formações físicas para justificar uma certa percepção. Então, se eu sou um espírito, que tudo isso que eu falei aqui, tá assim, meu Deus, não estou entendendo nada, isso para mim é tudo mágico. Quando ele desencarnar, ele vai precisar de ouvido, porque se ele não tiver ouvido, ele não escuta. Existe uma lei que é uma lei de amor, gente. Então, não tem por que pegar um espírito que não entende nada de nada, que não se entende como um espírito, e tirar dele uma via de relação. Você chega para o espírito, não, agora, olha só, aquela forma que você conhecia não existe mais. O que existe agora é você é uma estrelinha. Pô, mas o que eu vou fazer sendo estrelinha? Eu preciso da minha mão, do meu pé, como é que eu vou andar, como é que eu vou ver, como é que eu vou escutar? Agora, o mais importante, isso que vocês têm que entender, ele está escutando através dessa orelha? Não. Entenderam a diferença? E aí, a gente vê nos relatos que, geralmente, quando a gente desencarna, a imagem que a gente assume é uma imagem muito parecida com a última que a gente tinha na Terra. Um pouco mais saudável, um pouco mais magrinho, um pouco... Enfim, né? A gente que está fazendo, então a gente faz ela um pouquinho melhor, né? Ou não. Só que, para eu me justificar, porque eu passei, imagina, eu vou passar aqui 180 anos nessa vida na Terra justificando a minha existência, ou seja, sendo Mauro. Aí, vou desencarnar. Eu vou deixar de ser Mauro? Depois de 180 anos vivendo como Mauro, eu vou continuar sendo Mauro. Só que além de ser o Mauro, eu vou ser todas as minhas outras existências, porque elas vão sendo revividas, não revividas, mas relembradas aos pouquinhos. Então, essa reflexão tem... que horas? Desculpa. 9h40? Tá. Eu tive essa reflexão que eu estava recentemente, nós fomos padrinhos de um casamento evangélico. E aí, na hora de terminar, né, eles falam assim, então vai em paz com Jesus. Não, vocês ficarão juntos, prometem ficar juntos para sempre ou até Jesus voltar? Aí eu pensando assim, juntos para sempre ou até Jesus voltar. Aí eu não entendi. Eu falei, por quê? Quando Jesus voltar a gente não vai estar junto? Né? Aí, o que aconteceu? Aí eu fui perguntar isso para a pessoa que trabalha em casa, que ela é trabalhadora evangélica, conhece bastante. Ela falou assim, não, porque quando Jesus voltar vai acabar tudo. E aí não vai ter mais marido e mulher. Aí eu fiquei pensando, foi a mesma coisa que eu falei hoje cedo, que tem uma árvore linda aqui na frente com um fruto enorme. E ele me falando assim, esse fruto não serve para nada, não serve para comer, só serve para cair na cabeça das pessoas. Aí eu falei assim, gente, não é possível, existe utilidade em tudo. Né? Deus não obra em vão. E foi a mesma coisa que eu pensei no casamento. Bom, então, voltando, percebe-se sim sons. Para os espíritos que são menos depurados, são mais materializados, existe uma percepção de corpo, tá? Esse corpo, muitas vezes, ganha uma forma que sem ele perceber, é ditada pelos seus pensamentos, pela sua história, porque a gente continua sendo a mesma pessoa. A única diferença é que a gente não tem mais um corpo físico. E a gente ganha um corpo, a gente passa a se expressar através de um corpo perispiritual extremamente plástico. Plástico de acordo com nossos pensamentos. Tá? Então, o espírito percebe sons pelo corpo inteiro. E essa é a imagem. Tá? Só que por uma questão de caridade e compreensão daqueles espíritos menos depurados, para eles é como se o som ele estivesse entrando no ouvidinho. Vamos botar dessa forma. Tá? Aí ele pergunta assim, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser? E eles confirmam que sim. Tá? Assim como a visão está em todo o ser. E aí, olha como é estranho para a gente está aqui estudando, mas imagina a gente enxergar com todo o nosso corpo. Imagina eu estou andando na rua assim, espírito, né? Aí eu dou tchau assim, oi, uma pessoa lá atrás. Não é estranho. Por quê? Porque a nossa versão de mundo ainda é muito materializada. A gente não tem essa dificuldade de percepção. A outra questão, 250. Sendo as percepções atribuídas atributos do próprio espírito, é-lhes possível subtrair-se a elas? Uma questão importante.
percebe através da vibração do perispírito, assim como o tímpano vibra, o perispírito vibra, mas quem vai escutar é o espírito. Acho que isso ficou bem claro anteriormente. E aí ele faz a 250 a seguinte pergunta: sendo as percepções atributos do espírito, é possível subtrair-se a elas? Ou seja, eu posso chegar sempre e falar assim, não quero ver, não quero chutar, também não vou falar nada. A gente tem essa faculdade? Tem, a gente acabou de falar isso. E eu dei o exemplo, a gente está na multidão conversando com essa pessoa, a gente consegue direcionar. Então é possível. Os espíritos são sensíveis à música? O que vocês acham? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente não é? E a gente é o quê? Espírito. Então, obviamente, os espíritos são. Porém, se as percepções sem esse corpo grosseiro estão mais aguçadas, porque agora eu sou só perispírito e espírito, são mais sensíveis, será que, de repente, a música que eu acho legal aqui vai ser legal lá? Talvez não. Por quê? Porque o meu corpo todo vibra com a música. A percepção não é espiritual, do som? Então, tudo em mim vai vibrar com a música. Reflexão. Nós somos espíritos. Será que, nesse momento, a música que a gente escuta não está vibrando em todo o nosso corpo também? Não é uma boa pergunta? E a gente começa a pensar, pô, que música eu estou escutando? Reflexão. Aí eu botei uma parte branca com umas rosas, né? Bonitinho. E a última pergunta: os espíritos são sensíveis à beleza da natureza? Sim. Só que qual é a diferença? Nós precisamos ainda de focar em coisas. A gente fala assim, nossa, que árvore linda, nossa, que gatinho bonitinho, nossa, olha o bebê que acabou de nascer, olha que fofinho. A gente foca, né? Os espíritos, eles conseguem, quanto mais depurado é o espírito, menos ele interage com o mundo material. Mas o mundo material não deixa de existir para ele. Ele simplesmente percebe o mundo material como uma totalidade, pela sua intenção. A gente olha para o Brasil e fala, Jesus olha com um olhar de amor para o Brasil e vê esperança. Essa é a diferença. Por quê? Porque ele está vendo o caminho, ele está vendo tudo acontecendo ao mesmo tempo, está vendo todo o movimento, pessoas acertando muito, pessoas errando muito, mas está vendo um movimento o quê? Progressivo. Rocambólico, isso aí que eu estou falando é rocambólico, porque a gente vai e volta, né? A gente às vezes se enrola um pouquinho. Mas ele está vendo tudo isso com uma perspectiva de futuro. Como eles são, os espíritos como Jesus, são muito depurados, eles têm com muita facilidade a visualização do espaço-tempo. Então o espaço e o tempo para eles têm uma dimensão diferente. Então eles conseguem, num olhar, ver o nosso presente, passado e futuro. Então, eles veem, eles ouvem, eles percebem as belezas da natureza, mas da mesma forma que um programador de computador olha para aquela tela passando um monte de números, sabe no Matrix, o filme Matrix, que fica o menino olhando no computador, um monte de letras subindo, ele consegue ler o mundo naquelas letras e ver tudo o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, uma coisa aparentemente caótica para nós, para ele faz sentido. E é assim que os espíritos superiores veem. Porque o que para ele, aparentemente, para nós aparentemente é caótico, para ele tudo faz sentido dentro de uma verdade maior, de um corpo superior das coisas. Bom? E só para terminar, como o assunto aqui começou pela audição, é super importante a gente entender que nós conseguimos desviar o sentimento do que a gente está escutando através de exercícios. Tá? Eu vou ensinar um exercício muito simples para a gente terminar. Todo dia de manhã, está todo mundo dormindo ainda, só tem você acordado. Leia uma leitura edificante. Eu falei que a gente tinha que ler o Livro dos Espíritos. E outro livro que é obrigatório para o Espírito. O Espírito tem que falar assim, eu sou Espírito, eu leio o Livro dos Espíritos, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. É um super Espírito. Tá pra caramba já. Tá? Já é bastante. Leia um trechinho. Todo dia de manhã, leia um trechinho. Leia um trechinho, sente num ambiente confortável, respire aquele ar tranquilo da natureza,
inspira, expira de olhos abertos, bem abertos para o mundo. Até que não vai fazer mais sentido ficar de olho aberto. Naturalmente você vai fechar o olho. Inspira, expira, inspira, inspira. Começa a se contagiar por aquela sensação boa da leitura feliz, do momento tranquilo, silencioso, de todas as esperanças que estão para o dia. Faça uma prece. E aí você vai estar naquele estado de segurança. Vai para o dia. Todos os momentos em que o seu pensamento se desviar, remonte esse momento feliz do começo do dia. Respire fundo, expire e volte para lá. Registre aquele pensamento e fala assim, esse aqui é um pensamento. Se você quiser, você pode dar uma qualidade. É um pensamento neutro, um pensamento bom ou um pensamento ruim. E deixa ele passar. Como é que a gente deixa o pensamento passar? Volta para esse ponto seguro, que a gente cria todos os dias de manhã. E respira. Faça isso durante 30 segundos, 1 minuto, e volta para o seu dia. E aí o dia continua com as suas articulações normais e o seu pensamento vai de novo. E aí você, com a maior paciência do mundo, nossas duas grandes armas, paciência e amor. A paciência por causa da perseverança, da confiança profunda. E o amor que dá sentido a tudo que a gente faz. Então, com muita paciência, desvia o pensamento de novo. E a gente volta à respiração, volta a focalizar naquele momento feliz de manhã e continua vivendo. Façamos isso quantas vezes forem necessárias. Isso não é igual exercício de academia, mas é um exercício também. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Espero que eu tenha podido ajudar nesses esclarecimentos. Fique com Deus. Obrigada.